as características gerais de importância, né, dos fungos na natureza. Depois a gente vai estudar cada uma das divisões em separado, tá bom? E qualquer questão, pode colocar o chat, eu deixei o chat aqui do lado, ou pode interromper a qualquer momento, tá bom? Fiquem à vontade. Então, vamos iniciar hoje o estudo da micologia. Micologia é o termo, né, estudo dos fungos, né? Os fungos, basicamente, eles estão distribuídos em 3 grandes reinos. O reino principal, qual eles fazem parte, é o reino fungi, né? E ele abriga indivíduos desde um tamanho muito pequeno, que é algo, né, da microbiologia, até organismos com tamanhos maiores. Mas os esporos ainda são representados por estruturas que são denominadas microscópicas. Então, nós temos organismos, nesse caso, tanto microscópicos quanto macroscópicos, organismos em que, na sua totalidade, todos são eucarióticos, e, com relação aos fungos, não existe na natureza nenhum fungo que faz fotossíntese, né? Então, os fungos são aclorofilados, todos. Os que pertencem ao reino fungi, os fungos que pertencem ao reino cromista e reino protozoa. Meninos, quando liga o ventilador aqui, ele fica fazendo um som. Agora eu estou colocando esse microfone e eu acho que vai resolver esse problema. Se tiver algum problema de audição, eu conectei o cabo no computador, se o som melhora ou piora. Se tiver algum problema, vocês me avisem, eu desligo o ventilador. Ok? Bom, o ventilador está atrás, então agora a fonte, né, de barulho, porque eu acho que o bate o vento em algum local aqui e vocês ficam ouvindo um chiado durante a aula. Tá? Beleza? Estão conseguindo me ouvir? Sim ou não? Beleza. Tá dando para ouvir. Certinho. Então vamos lá. Se tiver algum problema, vocês me avisem. Se o som estivesse aparecendo para vocês chiado, vocês me avisem. Então a gente vai falar sobre aspectos gerais, toda a parte da disciplina vai falar sobre a importância, morfologia dos fungos, taxonomia desses fungos, então, e falar sobre os fungos pertencentes aos 3 reinos e as suas divisões nesses 3 reinos. É claro que dentro do reino fungi nós temos um maior número de divisões que fazem parte. Então, quando a gente fala de bactérias, para a gente poder identificar, detectar uma bactéria, a gente precisa daquele último tópico, aquele vídeo que eu passei para vocês, que são testes em meio de cultura para a identificação, que são chamados, eu dei como exemplo, teste LISA, e por uma terceira e última categoria, se os outros 2 não funcionaram, a gente usa o PCR. Para fungos, a gente vai utilizar elementos que, terminologias e elementos que são representados pela morfologia. A morfologia é um elemento em microscópio essencial para poder identificar os fungos. Então, em primeira instância, a gente utiliza pelos sistemas tradicionais de identificação de fungos a morfologia. Em segundo lugar, aí a questão, se a morfologia não conseguir corresponder, vocês podem utilizar testes fisiológicos de interação com a planta, testes de patogenicidade e, por fim, realizar a extração de DNA, realizar o PCR, como eu tinha falado para as bactérias. Então, as mesmas informações que eu falei para as bactérias também funcionam para os fungos. Tanto é que lá nas aulas de bactéria, na aula de bactérias, eu falei sobre a extração de DNA, tanto das bactérias como a extração de DNA dos fungos. Então, os fungos, eles são organismos que podem ser unicelulares, no caso das leveduras, ou multicelulares, né? Então, isso aqui é uma fotografia em DIC, né? Contraste interferencial, em que vai mostrar o relevo da foto, né? O relevo das paredes ficam meio que apresentando um efeito 3D, então, aquele efeito que dá quando você, na superfície de uma moeda, você passa um lápis, você vê o relevo, né? Então, essa ilustração representa os fungos que são unicelulares, que a gente vê no pão, né? O
pão, a gente utiliza uma espécie de um fungo unicelular que é chamado Saccharomyces cerevisiae. E fungos multicelulares são aqueles que têm várias células, né? Então, as hifas são os filamentos que são representados pelos fungos, e essas várias células caracterizam esses fungos. E é claro que essas várias células vão dar origem, né, decorrentes que representam as suas hifas, vão dar origem a estruturas reprodutivas mais particulares, mais especializadas e que têm funções as mais diversas. Então, como eu tinha falado, os fungos todos são eucarióticos, eles têm um núcleo envolvido por uma carioteca. Então, em cada uma dessas células é uma célula fúngica com o septo que separa essas células fúngicas, pode ou não ter comunicação, interrupções nesse septo para que haja comunicação entre os componentes do protoplasma de uma célula com a outra. Então, eles podem ser septados, como esse exemplo aqui, ou eles podem ser contínuos, né? Ou seja, sem essa separação de setores. É uma casa sem paredes, só tem a parte lateral, só tem o perímetro. Então, você pode ter gêneros de fungos, por exemplo, os fungos pertencentes ao reino Stramenopla ou Cromista, eles não têm essa separação. Então, todo o protoplasma é misturado aqui dentro da hifa. Então, a gente chama isso de um micélio, né? Cenocítico ou sem septos. Então, anotem no caderno, micélio cenocítico. Cenocítico começa com C, né, a letra C-E-N-O-C-I-T-I-C-O. Cenocítico. Deixa eu colocar aqui. Então, cenocítico está lá no chat. Então, todos os fungos que não apresentam paredes celulares possuem micélio cenocítico. Então, eles não são capazes de realizar fotossíntese, eles não têm pigmentos fotossintéticos, nenhum desses fungos pertencentes, quer seja fungo verdadeiro, que pertence ao reino fúngio, ou os falsos fungos pertencentes a outros reinos. A nutrição é por absorção, então eles vão sobre substratos mortos ou sobre substratos vivos, plantas vivas ou plantas mortas, ou animais vivos, animais mortos, vocês vão ter fungos se desenvolvendo, né? Lembrem dos decompositores. Bactérias e fungos são os principais decompositores da matéria no planeta e fazem essa ciclagem. O ciclo reprodutivo desses fungos, eles têm uma fase do período do ano em que eles desenvolvem estruturas assexuais, que são responsáveis por um trabalho de degradação, um trabalho de catálise, como a gente tinha falado nas aulas anteriores, quebra de moléculas, ou a geração de variabilidade, onde essa geração ela envolve a combinação de hifas que são compatíveis entre si. E essas hifas vão originar estruturas que a gente chama de gametângios, estruturas sexuais, que serão fertilizadas e formarão células sexuais. Lembrando que, por causa dos fungos, as células sexuais, ao mesmo tempo que são fontes de variabilidade, eles também são estruturas de sobrevivência. Então, na fase sexual, por exemplo, período de inverno do planeta, são as fases em que os fungos, normalmente, a temperatura fria ou a condição muito inóspita, ela pode estimular os fungos a desenvolverem estruturas com variabilidade. Então, ele quer garantir a perpetuidade da sua espécie, então ele vai pegar e vai gerar variabilidade, gerar indivíduos que geneticamente são diferentes. Lembrando que os esporos é um termo geral para as estruturas dos fungos, eles são produzidos em grande quantidade, né, na fase assexual, e eles geneticamente seriam iguais entre si. É claro que existem mecanismos de variabilidade também na reprodução assexual, tal como na sexual, que é a mais conhecida. Só que a quantidade de esporos no planeta é maior, ou estruturas, ou fase do ciclo assexual, a fase no ciclo assexual, ela é maior, vocês vão ter maior quantidade de propágulos. E os propágulos oriundos de estruturas reprodutivas assexuais, eles são todos geneticamente iguais. Então, é uma mitose que ocorre e os esporos vão sendo produzidos. Então, aqui, nessa ilustração que vocês estão vendo em cima, é de um fungo unicelular, que é a levedura, e ela está aqui, o brotamento, é um tipo de reprodução assexual, dando origem a um outro indivíduo,
e esse outro esporozinho que está sendo formado aqui já formou, já se desprendeu da célula. Ele geneticamente é igual à célula mãe, a célula matriz que o originou, tá? Então, lembrem, associem ciclo sexual, né? Então, ciclo sexual ele tem biologicamente duas funções, então geração de variabilidade e formação de estruturas de sobrevivência. Então, eles têm paredes celulares mais espessas, eles têm estruturas de proteção dessas células sexuais que permitem com que esses indivíduos eles sobrevivam nesses períodos mais hostis. E, geralmente, os períodos mais hostis, estou colocando aqui no chat. Hostis, frios, por exemplo, com neve, são as fases do ciclo biológico que desenvolvem a reprodução sexual ou teleomórfica. Bom, então, aqui é uma representação de uma estrutura fúngica, né? Aqui é a hifa, com as várias células e a separação dessas células. Esses pontinhos azuis, eles estariam representados pelos corpos de lipídios, cristais dentro do protoplasma, né? Protoplasma é núcleo, mais citoplasma, as regiões nucleares, que contêm o genoma fúngico. Então, cada célula, vocês vão encontrar abrigados o seu genoma fúngico dentro do núcleo. E, se vocês repararem, tá vendo essas duas bolinhas aqui? O autor, ele tomou cuidado para poder desenhar. Ó, e ele a bolinha é muito parecida com esse outro núcleo. Então, alguns fungos que a gente chama os ciclos, grupos dos fungos superiores, a gente vai estudar os fungos inferiores, inicialmente. Os fungos superiores, eles são o que a gente chama de cariota. Lembra de carioteca? Carioteca é a membrana que envolve o núcleo. Então, dentro das células das formas superiores, os cogumelos, vamos imaginar assim, que são bastante conhecidos de vocês, eles são fungos superiores. E as suas hifas que compõem o cogumelo é um entrelaçado de hifas. E se você olhar microscopicamente, você vai ver dois núcleos. Então, se tem dois núcleos, tem duas cariotecas, então é de dois, né? Dicariofase. Então, eles vão ter células com dois núcleos nas formas superiores. Nas formas inferiores, vocês vão encontrar apenas um único núcleo. Então, aqui é a parede da hifa. Normalmente, as paredes das hifas, elas são duas, uma parede primária e uma parede secundária. Eles podem apresentar vesículos aqui no ponto de desenvolvimento, de crescimento, e plasma, né, membranar, logo abaixo, né, da parede celular, essa parte escura, enegrecida, abaixo, essa parte laranja, seria esse plasma da membrana. Vocês têm aparatos do complexo de Golgi, né, que vão ter funções metabólicas atreladas ao crescimento dessa célula. As mitocôndrias, que têm relações, né, uma organela especializada, uma organela membranosa, que tem relação com respiração desse fungo. E aqui os ribossomos. Para que serve o ribossomo? Alguém sabe me dizer? Vou começar a fazer um quiz aqui, anotar os nomes, quem me dá as respostas das perguntas. E aí vocês não dormem tanto, tá? Na aula e não fica só o professor falando. Deixa eu anotar aqui no caderno. Qual é a função, né? E aí eu vou colocar no módulo 5, vou colocar uma notinha aqui, aula de hoje. Dia 1º de dezembro, aniversário da minha prima, micro. Então, vocês podem me dizer qual é a função da mitocôndria para uma célula? A função da mitocôndria é a respiração celular do fungo, né? E os ribossomos? Qual a função do ribossomo numa célula? Célula fúngica, uma célula bacteriana, né? Tanto nas bactérias, que foi o tema anterior, vocês vão encontrar ribossomo nas bactérias, vão encontrar ribossomo nos fungos. As mitocôndrias, já vocês só vão encontrar as mitocôndrias vocês só vão encontrar em eucariotos, tá bom? Então, a função das mitocôndrias é respiração celular, a função dos ribossomos
fazer a síntese de proteínas. Tá bom? Entenderam isso? Então, mitocôndria, vocês não vão encontrar nas bactérias. Tá bom? Beleza? Então, mitocôndria. Ah, professor, então a mitocôndria que faz a respiração não tem na bactéria? Então, como que a bactéria respira, né? Como que ela obtém energia? Então, a energia é através da membrana plasmática. Eles têm citocromos, tem lá uma região da membrana plasmática onde ela obtém energia, quebra, ocorre a glicólise e ela forma o ATP. O ATP aqui, a energia, ela é toda dentro dessa organela, por isso que o professor deu aquela aula e falou sobre a teoria do simbionte. Bom? E aí vocês têm aqui os vacúolos endoplasmáticos, os retículos endoplasmáticos, né, que fazem englobamento de partículas e armazenamento de compostos dentro da célula. Então, os fungos, eles têm um esporo, esse esporo vai formar uma hifa, e essa hifa vai se desenvolver sobre substratos. Aqui é uma representação de um fungo, que é um fungo micorrízico, né? Um fungo micorrízico, ele sempre... Então, uma micorriza é um fungo. Então, quando ela germina, ela vai formar uma hifa, e essa hifa, ela vai formar estruturas de conexão. E essas estruturas que são diferentes, né? Então, isso aqui tudo seria representado por uma hifa, e aqui o hifopode é uma estrutura de adesão na superfície do hospedeiro. Então, ó, o esporo, ele caiu sobre a superfície, né, de uma raiz, ou então ele se desenvolveu de uma raiz ou de alguma estrutura vegetal, porque eles são fungos que se associam com plantas e vão absorver. Ó, tá vendo essa mancha rosa, ou essa mancha verde que vocês estão vendo aqui, melhor dizendo, as raízes, elas atraem, elas têm um atrativo para os fungos são todos heterotróficos, eles precisam se alimentar. Eles precisam se alimentar dessa fonte de açúcar, desse fonte de carbono. Lembre que esse açúcar vai ser utilizado pelo processo de respiração para gerar energia, que vai ter múltiplas funções. O crescimento da hifa é graças à energia oriunda da respiração que ocorre na mitocôndria para os fungos. Então, os exudatos é a contrapartida que a planta fornece e que a planta dá para esses fungos, para essas micorrizas, e os fungos, eles protegem a planta, né, contra a dessecação, fornecem, dão fornecimento de fósforo para a planta. Então, essas seriam as trocas que vocês teriam com relação a esses fungos. Mas, voltando. Então, sempre, o esporo vai germinar e vai formar uma hifa, e ela pode ter, no caso das micorrizas, ter uma estrutura para aderir na superfície, que é isso aqui, ó. Veja que ela não penetrou o tecido. E depois ela penetra esse tecido internamente, né? Então, a gente tem uma penetração que pode ser intraespecífica ou interespecífica. Intraespecífica, ela vai formar o arbúsculo. Ó. Então, aqui as fases de desenvolvimento do arbúsculo interiormente. Então, é endo, né? Então, quando a gente fala das endomicorrizas, nós estamos falando dessas micorrizas que se conectam internamente e que formam arbúsculos. Por isso que no passado, né, chamadas de endomicorrizas, hoje elas são chamadas, né, FBNs, né, fungos FBN não, fungos micorrízicos arbusculares, né, porque eles vão formar esse segundo tipo de estrutura de modificação da hifa, que vai permitir com que ele absorva esse nutriente. Ah, mas professor, então o nutriente, como o fungo é heterotrófico, ele pode pegar próximo a essa raiz, porque a planta coloca isso para atrair o fungo, né? Ela tem uma questão quimiotática, né? Quimiostática, e além disso tem a questão do parasitismo. Então, professor, as micorrizas, elas parasitam as raízes das plantas? Sim, parasitam significa que tem essa relação de penetrar internamente. Penetrou internamente, isso caracteriza uma relação de parasitismo. Só que essa é um parasitismo, né? Ou uma relação de interação entre dois indivíduos. A raiz de uma planta com um fungo
a gente chama de harmônica. Harmônica por quê? Ambos vão receber algo em troca. O fungo vai receber os exudatos, os açúcares, por essa segunda via aqui de absorção dos arbúsculos dentro da célula, de uma maneira endofítica, e a planta vai receber fósforo, vai receber água, vai haver indução de resistência na planta, graças à presença dessa micorriza. Ok? Alguma dúvida até aqui? Então, ocorre a penetração, e aí ela começa a se desenvolver. Aqui um processo de desenvolvimento intercelular, e aqui a hifa penetrando, perfurando a parede do hospedeiro, da célula da planta, e se desenvolvendo, né, colonizando o tecido. Colonizar significa ela se espalhar por toda essa área do tecido cortical da raiz. Da mesma forma, aqui agora nós temos um exemplo de um fungo que a ideia, né, se aqui era um parasitismo que ocorria com micorriza, em que era um parasitismo harmônico, então aqui você tem, no caso de Phytophthora, das espécies de Phytophthora, é um fungo que também vai formar pressório, que vai formar uma vesícula e que vai formar um austório, aqui, ó, que vai penetrar o tecido, né, de uma maneira intracelular. Intra é dentro da célula. E intercelular é quando ele caminha pelos espaços que ocorrem dentro da célula. Tá? E aí, nesse caso, somente o fungo é favorecido. Então, ele vem, produz, ele tem uma carga enzimática, mata essas duas células no interior, né, da planta, e essas células vão morrer. Então, só o fungo é beneficiado, a planta não é beneficiada por essa relação parasitária de Phytophthora. Phytophthora, classicamente, é um fungo parasitário. Ok? De novo aqui, uma micorriza arbuscular, né, que é uma endomicorriza. Ó. A de arbúsculo, em inglês, né, e M de micorriza. Então, ela também vai formar um hifopódio, vai formar uma hifa intracelular, que é dentro, e inter também, por que não? E, internamente, parasitando a célula, vocês vão ter a formação do arbúsculo, que é característica desse fungo. Ou seja, tanto um fungo, né, com uma relação desarmônica, como um fungo com relação harmônica, eles parasitam, eles penetram, eles formam austórios, né, no interior da célula, no interior do tecido. Existe sempre uma infecção intercelular, tanto para um fungo que causa doença, que é um fungo patogênico. A ferrugem asiática vai ser da mesma forma, como para um fungo não patogênico. Ok? Entenderam isso? Cíntia, Leonardo, Matheus, Marcos. Então, como eu tinha falado para vocês, a questão do ambiente, as condições, as mudanças e estações climáticas, elas são responsáveis por alterações, né? Alterações com relação ao ciclo reprodutivo. Então, eu falei para vocês que a reprodução sexual ela é estimulada por um período de inverno. Só um pouquinho. Então, o inverno é um período hostil. Então, o fungo, biologicamente, geneticamente, ele inicia um processo de desenvolvimento de um ciclo sexual ou um ciclo teleomórfico. Então, você pode até chamar de alternância de gerações. Às vezes, você encontra e identifica estruturas reprodutivas de ambos os ciclos, tanto sexual quanto assexual, e aí você tem estruturas assexuais, estruturas reprodutivas assexuais, como estruturas reprodutivas sexuais. Se você for imaginar, fazendo uma analogia dos fungos com as plantas, aliás, os fungos coevoluíram com as plantas, as folhas, por exemplo. Vocês estudam em agronomia, fazem estaca das folhas e dá origem a uma nova planta, não é? Às vezes você tem uma folha, enfia no solo e ele vai dar origem a uma nova planta. Um fragmento do caule vai dar origem a uma nova planta. E essa planta é um clone da planta matriz, não é assim que acontece?
Já fizeram propagação de alguma planta na vida? Já fizeram transplante de um material vegetativo? A batata inglesa, por exemplo, elas são clones de uma planta matriz. Você retira, você não planta a semente botânica de batata inglesa, você planta propágulos assexuais. Então, você tem estruturas que representam estruturas reprodutivas assexuais, né? O gengibre, você não planta semente, você tira fragmentos, fragmenta ele e numa leira você vai colocando pequenas porções de estruturas assexuais para darem origem a esse gengibre. A cana-de-açúcar, você pega, né, uns toletes, né? A cana-de-açúcar, as manivas de mandioca são estruturas assexuais. E as estruturas sexuais são representadas pelas sementes, analogamente com as plantas. Então, as epidemias, vamos falar agora puxando o caso dos fungos, que tem uma relação parasitária desarmônica. As epidemias, nos campos, agora vocês estão vendo o início de um período de safra de verão, onde o melhor período climático que vocês vão ter para cultivar aqui no Centro-Oeste começou com essas estações, com a vinda dessas estações de chuva, vocês vão ter uma grande quantidade de reprodução e desenvolvimento desses ciclos assexuais. Ciclos assexuais representados aqui por um esporângio, né? Aqui um zoósporo, que ele insista, né? Então, ele nada por dentro do solo, considerando, né, que o caso de Pythium, que é esse ciclo reprodutivo. E aí, perdeu esses dois flagelos. Repare que ele é biflagelado, e um dos flagelos eles têm esses tincéis aqui, como se fossem outros elementos para propulsioná-los no solo. Então, eles caminham sobre filme d'água nos solos. Então, quando ele encontra o hospedeiro, por reconhecimento dos substratos que vocês já viram, ele pode germinar e formar, né, uma vesícula, né, e dentro dessa vesícula ele vai formar aqui o esporângio, ou zoosporângio. Ele é chamado de zoosporângio porque dentro tem esporos sexuais. Então, aqui é o esporangióforo, a hifa dá origem a esse esporangióforo, é o elemento que sustenta essa estrutura reprodutiva, e aqui vocês têm os esporângios ou zoosporângios. Então, isso aqui, essa bolinha, ela voa pelo ar. Então, ela pode chegar, o míldio da soja é uma das primeiras doenças que batem a soja, né? As primeiras lesões que tem na soja, quando ela vem do período vegetativo até o final do período reprodutivo, as primeiras doenças que ocorrem sempre são os míldios. E míldio tem ele é meio que um parente do Pythium, né? Ele pertence ao mesmo reino, é um falso. Então, esse esporângio cai no hospedeiro, o esporângio pode germinar e formar, né, as hifas, como vocês tinham visto anteriormente. Aqui, ó, o esporângio pode formar hifa, ou o esporângio ele pode se diferenciar. Tá vendo que aqui ele está fazendo igual, né, uma cruzadinha, dividindo em vários pontinhos? Então, esses pontinhos seriam representados pelos esporos assexuais, que todos geneticamente são iguais às estruturas das células, né, que vocês estão vendo desse ciclo sexual. Então, durante a safra, vocês vão ter as fases assexuais dos fungos se desenvolvendo, né? Macrofomina faseolina na soja, vocês vão ter vários fusarium, vão ter Paramirothecium, vocês vão ter Septoria, Cercospora, todos esses fungos, eles, na grande maioria, você só encontra e reconhece no campo a fase assexual. E aí, uma vez ou outra, alguns casos, a gente encontra esse ciclo. Por quê? Aqui você tem uma grande quantidade de propágulos, então é mais fácil de eu encontrá-los e identificar esses fungos do ciclo assexual. E aqui eu tenho uma pouca quantidade, porque uma hifa que vai reconhecer uma outra hifa, ó, o encontro de uma estrutura, um gametângio masculino, que é o anterídeo, com um gametângio feminino, que é o ovônio. Então, isso é quase que a quantidade de células sexuais é muito, muito menor. Reparem aqui, né, a parede dessas estruturas, né, que vão sendo formadas a partir do reconhecimento desses dois gametângios, oriundos do ciclo sexual, eles são estruturas mais robustas, ou que têm uma parede mais espessa, então elas conseguem suportar
justamente acabou a safra, vamos imaginar que a safra de soja acaba em março, né, considerando o material tardio, imediatamente existe uma mudança climática de março e nos meses a partir de março, então vocês vão ter um reconhecimento biológico, né, dos fungos, para que eles encontrem as suas hifas compatíveis, né, como se fosse a sua alma gêmea, né, uma hifa pertencente à mesma espécie, obviamente, para originar as estruturas sexuais desses fungos. Então, aqui, inicialmente, o encontro, aqui as estruturas femininas, aqui a estrutura masculina. A estrutura masculina, ela vai transferir os núcleos masculinos para dentro do ogônio, e é dentro do ogônio em que vão se combinar os núcleos, tanto do gametângio feminino como do gametângio masculino. Então, aqui é uma fase em que vocês têm uma fase chamada diplofase, né, em que você tem o número de cromossomos 2N. E aqui, nessa fase em diante, cada uma desses núcleos, eles vão sofrer meiose e vão, no momento que eles sofrem meiose, vai aumentar o número de núcleos. E isso vai reduzir, né? A meiose é reducional. E aí é o que a gente chama de haplofase. Os indivíduos passam a ter redução pela metade do número de cromossomos dos fungos, né? E aí vocês têm vários núcleos no interior. Tá ok? Então, é uma fase multinucleada. Então, esses núcleos eles vão ocorrer uma fusão entre si. Então, ocorre inicialmente uma união de citoplasma, chamada de plasmogamia. Depois ocorre uma união de núcleos aqui no interior. Então, sempre migrando do gametângio em direção do gametângio masculino para o gametângio feminino. Tá? Então, você pode, a partir daqui, então ocorre a plasmogamia, união de citoplasma, depois ocorre a união de núcleos, e aí ela volta de novo até a diplocariofase, né, passa a ser 2N de novo aqui no interior. Então, aqui é oosfera, né, que é o esporo sexual, né, zoósporo é o esporo assexual, e depois esse oósporo ele pode ficar por vários anos no solo, se você não tiver o hospedeiro, até o momento em que você tem o hospedeiro. Os exudados eles estimulam a germinação, o oósporo germinando e formando o tubo germinativo, que nada mais é que o nome dado para hifa nos estágios iniciais, ok? E aí, essa hifa vai desenvolver e ela pode desencadear todo o ciclo assexual, se for no período do verão, ou desencadear todo o ciclo sexual, se for no período de inverno, um período mais hostil. Tá? Então, esse é um ciclo, e essas são as estruturas específicas de Pythium. Né? Pythium tem esporângio, fase sexual, e ogônio, né? Aqui, o ogônio é aquilo que está externamente, e dentro é o que a gente chama de oósporo, o esporo produzido pelo ogônio, que é a estrutura que o origina. Tá? Então, os fungos eles têm micélio haploide, então as formas inferiores só tem um par, né? Não tem um par de cromossomos homólogos, eles só tem um, né? Em cada um, eles são haploides. E os fungos eles podem apresentarem dois núcleos, né? Dicarióticos nas formas que são chamadas superiores, aquelas formas que vocês têm maior número de representantes. Ok? A parede, né, celular, ela é composta dos fungos verdadeiros de quitina. Qual outro organismo que apresenta quitina na parede celular? Vocês estudaram por aí? A parede celular das bactérias, vocês viram do que é composto. O que é? Alguém pode me dizer? Qual outro indivíduo que também tem quitina na parede celular? Vocês estão me ouvindo? Sim ou não? Vocês sabem me dizer? É os artrópodes?
com quitina também na natureza. Então, os fungos verdadeiros, né, os cogumelos que vocês comem, que vocês fazem, como que se chama mesmo? Os cogumelos, vocês fazem aquele prato com creme de leite, como é que é o nome? Champignon? Então, eles são compostos de quitina na parede celular, e a quitina é o mesmo componente da parede celular dos insetos, tá? Os insetos possuem também quitina, e isso fornece uma proteção dessa parede, né? Então, isso meio que compartimentaliza a célula desse fungo e permite com que eles consigam habitar em diferentes locais. A quitina é desses fungos. Os fungos, por exemplo, os cromistas, eles têm celulose na parede celular, tá? E com exceção, por exemplo, das leveduras que eu tinha falado para vocês, que se utilizam para fabricar pão, essas leveduras também são, a parede celular delas é composta de celulose. Os demais fungos, que é uma exceção dentro do reino fúngico, né? Todos os fungos do reino fúngico possuem uma parede celular contendo quitina e celulose, que é o mesmo componente da parede celular de plantas, né? Então, quem tem a exceção dentro do reino fúngico são as leveduras. E todos os fungos pertencentes ao reino bromista, que são fungos com similaridades com algas heterocônticas, né? Fungos pertencentes, são fungos que nadam, a gente chama, dá o apelido de fungos da água, fungo d'água. Eles são, a parede celular deles é composta de celulose. E no caso das bactérias, todas as bactérias possuem tetrapeptidoglicana, só com exceção das bactérias da divisão Tenericutis, que não tem parede celular. Então, não tem um componente que vai compartimentalizar essa célula. Lembrem, no caso do enfesamento pálido e vermelho do milho, é uma bactéria sem parede celular que provoca, que obstrui o sistema vascular e que vai dar a sintomatologia no milho, tá? Mas voltando aqui, os fungos, eles apresentam um sistema vegetativo filamentoso, né, ou seja, filamentos, né, hifas. Então, a menor unidade do corpo ou do talo, né, desse fungo, ele é chamado de hifa, e ela vai se desenvolver. Então, ela pode ser, no caso dos fungos que são haploides, então eles vão ter os seus núcleos, eles vão se multiplicar, vão se desenvolver, vão ter septos que vão formar estruturas, e essas hifas vão formar estruturas assexuais. Aqui uma representação de uma estrutura assexual, a formação de um cone de óvulo. Então, ele vai crescer, e isso, e dentro, lembrem, os núcleos, né, vocês sabem que tem, cada gênero, vamos imaginar, pode ter 10, 15, 20 cromossomos. Em cada cromossomo tem um conjunto de genes, e cada um desses genes podem ser responsáveis pela expressão de determinados fenótipos. Tá? Então, os fenótipos que o fungo possui de produzir um determinado metabólito, isso são graças a características herdáveis que estão presentes nesses cromossomos, que são, não é uma fita dupla, é uma fita simples, né? Eu posso ter 16 fitas simples, né, de cromossomos desses fungos nas células, quando a gente está falando das formas inferiores dos fungos. Vamos imaginar exemplo de forma inferior. Seria a divisão blastoplasmicota hoje, né, ou antigamente chamado de quitridimicota, zigomicota. E as formas superiores a gente poderia direcionar os fungos pertencentes à divisão ascomicota e basidiomicota, que seria esse caso de baixo. Então, você teria também núcleos e diploides, né, e que sofrem recombinação, que sofrem troca de fragmentos crossing-over, ou eles não se dividem, né, completamente durante os processos de crescimento celular. Então, então pode ocorrer combinação também entre essas hifas e essas fases assexuais dos fungos também, não somente no ciclo sexual que pode ser gerada variabilidade. A variabilidade genética também pode ser originada no ciclo assexual, né?
Ok? Então, esses seriam filamentos, né, de estruturas e esse conjunto desses filamentos, a gente, normalmente, o que a gente observa a olho nu são os micélios. Né? Um conjunto de hifas forma o que a gente chama de micélio, aqui no chá. Tá? O conjunto forma o micélio. Então, vamos agora tentar entender esses fungos, esse talo, né? O talo ou o corpo do fungo, talo ou corpo, ele é composto de hifa, que é a menor unidade, né? Essa hifa tem um conjunto de células septadas. Então, nós temos fungos que são unicelulares, que é o caso das leveduras, né? Os fungos leveduriformes. Já ouviram falar de chulé? O chulé é uma levedura também. Então, vocês podem encontrar tanto bactérias quanto fungos no pé que vão dar o odor mal cheiroso. O cheiro embaixo das axilas também pode estar atrelado a... fungo gosta de um local muito quente e úmido. Vocês vão ter a presença de leveduras que podem provocar, podem estar presentes, né, nesse local. As crianças, né, quando são muito jovens, elas são os bebês, eles têm imunidade muito baixa. E eles já ouviram aquele sapinho no canto da boca? Então, esse sapinho são leveduras que podem se desenvolver. A mesma levedura Candida albicans, que tem a ver com ISTs, né? Uma doença que provoca corrimento, né, vaginal, que também é uma levedura, é um fungo unicelular que vocês vão encontrar nesses indivíduos, tá? Candidíase, né, que é chamado. O pano branco é uma doença já de epitélio, né, de célula, né, de superfície da epiderme. Então, na superfície do couro cabeludo, você também tem uma condição que, se você não lava frequentemente o couro cabeludo, você pode ter fungos que se desenvolvem. E pode reparar o padrão de desenvolvimento do que a gente chama de pano branco. Pano branco é uma doença micótica que dá em humanos, né? Que vem aqui da nuca. Você sempre vê uma mancha, um monte de manchas brancas vindo pelas costas, descendo pelos braços. Também é um exemplo de um fungo unicelular. E isso vem por quê? Porque a espuma que você está lavando a cabeça, você está espalhando os esporos e as estruturas. Olha, se você não lava o couro cabeludo, que produz uma série de compostos que são atrativos para a multiplicação de fungos, ali tem substrato para ele poder se multiplicar. Então, o fungo vai começar a se desenvolver, e se você, durante a lavagem, deixar a espuma correr pelo corpo, você corre o risco, né, disso acontecer, de se espalhar o inóculo, e aí vocês vão ter o sintoma que a gente chama de pano branco, que é um fungo unicelular. E aí, para isso, nós temos fungos que eles têm o que a gente chama de um pseudomicélio, então ele tem meio que no local da septação de cada célula, ele é meio que constricto, né? A gente chama de constrição. Eu sempre dou o exemplo de constrição, você tem a sua cintura reta, você coloca uma cinta e aperta, então ela vai meio que fazer com que haja, né, um afundamento dessa lateral dessa cintura, né? Então, alguns fungos eles têm essas constrições, e o septo, né, dividindo as células, vocês vão encontrar para alguns fungos, isso acontece. Alguns fungos eles não têm septos, daí eu tinha falado para vocês, né? Se eles não têm septos, eles são chamados, então, sem septos, eles são chamados de fungos cenocíticos, tá? Nós temos fungos que apresentam apenas um único núcleo, né? Agora mostrando a variação do talo, o corpo do fungo, então são chamados de monocarióticos. Eles têm dois núcleos, ó, tá vendo? Pintado branco e aqui escuro, dicarióticos. E aqui vários núcleos, então são fungos septados, né? Aqui o septo, e eles apresentam vários núcleos no seu interior. Então aqui o exemplo F seria de penicillium, né? Exemplo D e E é agáricos, não sei se vocês conhecem agáricos, é um tipo de cogumelo que vocês comem. Mucor é um fungo que causa podridão em frutos de morango. Saccharomyces, né, figura A e B, né? A
e B seriam os Saccharomyces, que são leveduras e que têm essa característica do talo, tá? Então, aqui as estruturas, né, a septação, os fungos verdadeiros, a grande maioria dos gêneros, eles têm um talo ou corpo septados. Então, aí a gente pode ter um grande ponto, anotem no caderno de vocês como diferenciar fungos pertencentes ao reino fúngico, promístico e protozoo. Então, ela está ligada intimamente a essa questão do talo ou corpo. Então, os fungos pertencentes ao reino fúngico, eles têm septos, eles são septados, isso tem algumas exceções, que é o caso das leveduras, né? As leveduras, elas são unicelulares, então elas não vão estar dentro dessa característica. E elas não são compostas a composição da parede celular das leveduras é de celulose, não quitina, como os fungos pertencentes aqui. Mas isso é uma exceção. A grande maioria dos fungos eles são septados. Os fungos pertencentes ao reino promística também possuem hifas, só que essas hifas não são septadas, elas são chamadas de hifas senocíticas. Então, fungos pertencentes ao reino fúngico, como a gente falou, são filamentosos, promísticas são filamentosos, e os fungos do reino protozoa, protozoa sempre quando você fala protozoa, você vai lembrar, associar a questão da ameba. Talo, o corpo, ao invés de ser filamentoso, ao invés de ser fálico, né, que forma uma hifa, o corpo ele é plasmodial, né? Então, e ele fica associado às células do hospedeiro. E essas seriam as principais diferenças do talo ou corpo dos fungos. Então, a água, né? Vocês encontram os fungos na água, no ar atmosférico, no solo. Então, eles usam o termo ubiquitous, ou cosmopolita. Ele está em toda parte, né? Em todo onipresente, onipotente, onisciente. Né? A gente normalmente tem lá uma denominação para Deus, né? Mas os fungos eles estão nesses diferentes ambientes. Vão encontrar em grande quantidade no solo, no ar, na água. Eles podem causar parasitismo, né? Relações de infecção desarmônica, tanto em animais quanto vegetais. O pano branco que eu falei para vocês, a candidíase que eu falei em animais, a ferrugem asiática, né, que ocorre nas plantas, na soja, a podridão carvão que ocorre na soja. Então, todas essas relações parasitárias, elas podem ser presentes tanto em animais quanto plantas. Mas eu vou fazer uma brecha aqui, né? Nos vegetais, eles são mais numerosos, eles coevoluíram junto com as plantas, e a maior quantidade das doenças das plantas, 80%, 75% das doenças são causadas por fungos. Então, a matéria orgânica, que é um outro ponto, o mundo seria um imenso lixão. A próxima matéria que vocês farão, talvez farão comigo, é sobre microbiologia agrícola, e a gente vai falar muito sobre essa questão. Tem uma aula só sobre matéria orgânica. E aí a gente vai falar sobre os processos de quebra, de degradação das moléculas, e que é promovido por fungo, que é promovida por esses diferentes gêneros de bactérias, e que serão responsáveis por essa questão da ciclagem biológica, de evolução para a natureza daquilo que a natureza extraiu. Os compostos inorgânicos que estavam no solo vão ser devolvidos, né, com a morte. O meu corpo, por exemplo, ele tem uma série de moléculas orgânicas que vão ser devolvidas no dia que eu morrer, porque vão sofrer ataque, né, e degradação, né, dos fungos. Os produtos alimentícios e industriais, eles têm processos, né, as bebidas alcoólicas. Vamos falar de uma pauta que vocês gostam, né? Qual que é os fungos? O que acontece? Eles precisam de uma fonte de açúcar para realizar a catálise, e a partir do momento que ela ocorre a catálise, ela tem um produto que é gerado, que é o álcool. E aí nós temos várias bebidas alcoólicas que são frutos desse processo de quebra, que é mediado por fungos. No caso da cerveja, a cerveja ela é produzida a partir do quê? Qual é o substrato açucarado que dá origem à bebida alcoólica, a cerveja?
Falem para mim. Cevada? Elber, fala. Cevada? Bora, Elber. Luiz Gustavo. Ramon. Do que a cerveja é feita? O que eu preciso plantar para eu produzir cerveja? Que o fungo atua. É o açúcar de qual planta? Vodka. Cevada, professor. Vodka é feita do quê? Professor, tá escutando? É feito do quê? Vodka é de arroz, né? Também. Vocês não estão conseguindo falar? Cana de açúcar? O professor não é lúpulo, não? O professor tá escutando aí, não? Não. Ele tá escutando aí, não? Deixa eu ver aqui. Está bloqueado ou não? Peraí, eu acho que eu entendi. Deixa eu arrumar isso aqui. Eu não sei como é que é. Vocês estão mudos para mim, né? Só vocês me ouvem? Ó, Oi. Eu não estou ouvindo vocês. E como é que faz? Vocês estão me ouvindo? Coloquem no chat. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão vendo o chat? vai ter chat nesse trem aqui? Onde que é? Eu também não achei esse chat, não. O chat é para ser do lado da mãozinha, só que não tá habilitado. Ixi, Maria. Eu não estou ouvindo vocês, igual da outra vez. Mandei um curtir aqui, não sei se ele vai ver. Essa agora mudou? Certo, vamos destacar para tornar participante. Eu acho que aqui não dá para você. Como é que vocês, sempre vocês falam, por que agora não está falando? Ah, vamos ver. Vai no para todo. Deixa eu tirar uma foto. Está tudo aqui aberto. E o chat, vocês estão tendo acesso, menino? Vou ver aqui o WhatsApp, o que está acontecendo. Vocês estão quietinhos demais. Não estamos podendo comunicar com você por voz, pelo chat. Será que é, hein? O chat não está habilitado. Queria ver se eu consigo. Carpete, tela inteira, galeria, modo juntos.
Aí. Participante. Agricultores. Principais formantes. Opção de reunião ainda na sua fase. Vou deixar o WhatsApp aqui, então a gente se comunica pelo WhatsApp, tá bom? Um negócio aqui, senão vai ficar horas aqui, não consegui resolver isso. Engraçado é que na outra aula vocês estavam falando, né? Falando do áudio. Será que foi por causa daquele vírus? Foi na turma de vocês que... Ah, não, ontem teve vírus, um cara doido que entrou. Eu acho que foi por isso. E aí eu peguei e tive que bloquear ele. E aí eu não sei se isso mudou o sistema geral. Mas enfim. Tá bom, posso continuar, meninos? Aqui pelo WhatsApp. Somente ouvimos o senhor. O chat está só os membros da equipe. Tá. Vou continuar aqui. E aí, qualquer coisa, vocês podem escrever aqui no chat que eu estou acompanhando. Tá bom? Então, qualquer lugar vocês podem encontrar fungos. Matéria orgânica ele tem uma fundamental e essencial função no planeta e geração de vários alimentos. Então, não dá para fazer perguntas para vocês, como eu estava falando. Mas nós temos várias bebidas, por exemplo, o sake é uma bebida alcoólica, né, de origem asiática, né, japonês, estômago, de origem do arroz. A fonte de álcool nos Estados Unidos é oriunda de plantios de beterraba. A beterraba é processada para a produção de álcool e esse álcool é utilizado pela indústria automobilística. No Brasil, é a cana-de-açúcar e no governo, né, logo que o Lula entrou, eu me lembro que existiam vários projetos que foram aprovados de biocombustíveis, de outras fontes de produção de energia, além do álcool. Eu me lembro que se trabalhou muito com... E até hoje tem muitos trabalhos com mamona, com outras oleaginosas como fonte de energia. Voltando a essa questão de produtos alimentícios, né? A vodka ela pode ser produzida tanto pela aveia, né, centeio, como batata inglesa pode dar origem a essa bebida alcoólica. Uva, né? As várias cultivares que nós temos, elas vão originar diferentes tipos de processados, né? Nós temos vinhos, nós temos a oxidação, né, do vinho vai formar um ácido que é o ácido acético, que são os vinagres, os champanhes, que é uma derivação, uma variação durante esse processamento desses produtos. Toda essa questão de processamento de alimentos veiculados, né, ou não por micro-organismos, vocês estudam numa matéria no final que é tecnologia de produção alimentícia, alguma coisa assim. O TPA. Vocês têm vários, se vocês procurarem, tem uma lista grande de vários subprodutos. O pêssego, esses tempos, eu me lembro que quando eu fazia faculdade, eu vi vinho produzido a partir de pêssego. Então, o pêssego é uma planta de clima temperado, os grandes produtores, onde vocês têm pomares bastante extensos de pêssego, maçã, são em locais de clima frio, como Paraná, Santa Catarina, até Rio Grande do Sul. Então, várias dessas bebidas elas são transformadas, né, por processos de fermentação decorrentes da atividade desses fungos. Fungos, um deles, né, são as leveduras que seriam responsáveis pela transformação. Elas se alimentam do açúcar e, em troca, elas geram ou ácidos ou elas geram álcools, né, que vocês podem encontrar. Tá? A cachaça, né, não esquecer, né, um produto brasileiro, produto oriundo, né, da fermentação da garapa, né, do caldo de cana,
ou por fungos que vão dar origem a essa bebida, tipo de bebida alcoólica. Então, os fungos não precisam de clorofila, eles não têm clorofila, eles são heterotróficos, ele precisa sempre de uma fonte, ou de uma planta viva ou morta para sua nutrição. Eles, né, no caso de uma planta morta, a condição de relação de alimento é saprofitismo, ou podem ter simbioses mutualísticas, que é o caso que eu mostrei inicialmente das micorrizas, ou terem uma relação de simbiose antagônica, que é o caso do que vocês vão estudar na próxima matéria, né, daqui a alguns semestres, no 5º semestre, vocês vão estudar fitopatologia. Fito é planta, patologia é doenças. Doenças provocadas por fungos, a gente vai estudar doenças provocadas por bactérias, por vírus, por nematóides, em plantas. E aí é uma relação de planta viva e aqui relação com planta morta. Então, vocês sabem que essas relações de simbiose antagônica, né, em que só o fungo, ou só o micro-organismo, o fitopatógeno, ele é privilegiado, ele vai ocasionar doenças, né, em cultivos agrícolas. Então, o nome dado para essas infecções por esses micro-organismos que são patogênicos, que são capazes de provocar essa infecção no tecido, eles são chamados de doenças, e elas podem afetar diferentes categorias, tanto plantas nativas, como plantas cultivadas, herbáceas, daninhas, ornamentais, árvores, todas as categorias de plantas que o homem cultiva, vocês têm essa condição que você dá da agricultura, ela favorece essa adaptação, essa relação de parasitismo com plantas cultivadas. Por isso, vocês vão encontrar maior quantidade sempre em plantas cultivadas, então um dano maior em plantas cultivadas. E se causa dano, então, grandes perdas econômicas vocês vão encontrar associadas a esses fungos parasitários nessas culturas. Então, historicamente, existem vários casos, tanto de problemas, catástrofes sociais, desde morte de pessoas, milhares de pessoas que migraram na Europa, né? Mais de 1 milhão de pessoas morreram de fome porque chegou um micro-organismo, um fitopatógeno, que devastou os plantios de batata na Holanda. Então, vocês têm os casos de Phytophthora, o caso de bipolares, o caso do carvão, da cana, o caso de viroses, né, dos citros. Então, várias doenças. Própria, né, mais recentemente, em 2002, o caso, né, da ferrugem asiática, quando ela chegou no Brasil e no mundo, né? Então, o tamanho foi o problema, a catástrofe que esse fungo ocasionou nas lavouras de soja. É claro que imediatamente a ciência se mobilizou para tentar conter e reduzir essas perdas econômicas, né? Então, a ciência, né, ela serve para isso. Então, os fungos, eles têm vários benefícios. Então, as vantagens dos fungos, eles têm com relação à atividade enzimática, que a gente falou, fabricação de enzimas, queijos, alimentos. Eles são importantes como controle biológico, tá? Eles são também agentes de despoluição do ambiente. Então, você tem até radiação, você tem micro-organismos, não só fungos, mas bactérias também. Vocês podem resíduos de agrotóxicos, resíduos de fertilizantes químicos, que eles são cancerígenos, né? O nitrato, quando vai para a água, ele é cancerígeno. Então, os fungos, eles podem despoluir esses ambientes. Eles produzem biomassa que a gente utiliza para alimentação, como micoproteínas, leveduras, o caso dos cogumelos comestíveis. Alguns desses fungos, eles são utilizados para biotransformação, que é o caso da silagem, né? O álcool, que eu já falei para vocês, o pão. Então, a fermentação de um substrato, que é uma fonte de um açúcar complexo, faz com que gere alimento, a silagem, para alimentação animal. Não confundam silagem com compostagem. O composto orgânico é oriundo de um processo aeróbico, precisa de oxigênio, em que o fungo, a bactéria decompositora, ele vai agir e ele vai decompor esse resíduo e devolver os nutrientes para aquele composto orgânico. E a compostagem é esse o processo, precisa de oxigênio. E a silagem não, tanto é que na silagem você planta num período do ano,
colhe meio verde o milho ou o sorgo e compacta. Compactação é para que ele ocorra o processo de fermentação, tá? Então, é sem oxigênio, a silagem. Com oxigênio, a compostagem, tá? Eles são bioindicadores de poluição ambiental, bioindicadores de equilíbrio biológico do solo. Então, um solo bom para a agricultura é um solo repleto de fungos, repleto de bactérias, dos mais variados tipos, e isso graças a técnicas de preservação do solo que vocês vão estudar na disciplina de conservação. Os fungos eles podem estar associados com os líquens, né, com algas, e darem origem às micorrizas, ou os fungos podem estar associados às raízes de plantas superiores, dando origem às micorrizas. Eles têm metabólitos, né, produzem metabólitos que são utilizados, né, pela indústria farmacêutica, antibióticos que podem ser utilizados para controlar as nossas inúmeras doenças. Lembrem que se não fosse a descoberta dos antibióticos, quase que era impossível a gente ter o tamanho progresso que a gente tem das cirurgias, né? Cirurgias médicas. Você abre o corpo, imediatamente aquele corpo fica exposto a essas populações que estão presentes no ar. Você precisa de um composto internamente, ou anti-inflamatórios ou antibióticos, que vão conter a invasão e a proliferação desses micro-organismos dentro do corpo. Além disso, os hormônios de crescimento das plantas, né? Vocês vão estudar em fisiologia vegetal, existem hormônios que são responsáveis por acelerar o florescimento, por induzir o crescimento. A própria micropropagação de plantas, ela surge a partir de nutrientes que você bota no meio de cultura, mais hormônios que regulam, que estimulam a formação de estruturas reprodutivas, né, nos explantes que você coloca para cultivar as plantas e dar origem a outras plantas. Vocês têm lá orquídeas, que elas são microscópicas, as sementes, vocês podem colocar essas sementes para crescerem em meio de cultura, para a cultura de tecidos, né, biotecnologia, contendo nutrientes e hormônios de crescimento. Então, são os fungos, no meio de cultura, os fungos originam esses hormônios de crescimento. Então, vocês, quando estudam solos, né, vocês vão ouvir muito falar sobre a questão da formação dos solos. A intemperização dos solos são mediadas, o processo de decomposição, o processo de ciclagem, né, esses são alguns dos benefícios provocados por fungos. Os malefícios, né, que nós encontramos estariam associados à questão da depreciação de monumentos, depreciação de produtos agrícolas. Você não quer que o alimento degrade, a alimentação animal, a silagem apodreça, e você vai ter fungos indesejáveis que vão apodrecer tanto a nossa alimentação quanto a alimentação animal. A decomposição de madeiras, né, hidrocarbonetos, os mourões que vocês utilizam para secas, nos pastos, vocês vão ter cogumelos que vão degradar essa madeira, que está cumprindo, na verdade, a sua função, né? Então, mas isso seria uma desvantagem atrelada a esses fungos. O ataque, né, de resinas e lentes seria uma outra função que vocês poderiam estar atrelado aos fungos. A fermentação indesejada, né? Então, você não quer que haja os alimentos, quando a gente fala que os alimentos estragaram, e geralmente você vê um cheiro de fermento, um cheiro de álcool, população de fungos que se desenvolvem devido a essa fermentação indesejada. Então, você deixa de um dia para outro uma tampa de uma panela entreaberta, fungos se depositam por essa fresta, né, porque não é hermeticamente fechado, e imediatamente o alimento começa a degradar. Os inúmeros tipos de degradação, até de coisas que estão congeladas, de alimentos que estão refrigerados, vocês têm populações que vão... na verdade, a degradação indesejada, né, a fermentação indesejada, em outro aspecto, é o micro-organismo que existe na natureza que está cumprindo a sua função. Sob uma outra ótica, os materiais orgânicos, por exemplo, aquilo que a gente não deseja, os micro-organismos agem e degradam. Os resíduos das culturas, eles agem e estão fazendo a ciclagem biológica.
Então, a fermentação indesejada, a degradação dos alimentos, de certo modo, é a presença dessas populações de micro-organismos, que, nesse caso, eu não estou falando dos micro-organismos fitopatogênicos, eu estou falando dos micro-organismos degradadores, que estão cumprindo com a sua função. E nós, tecnicamente, quando produzimos alimentos no campo, em alguns momentos eu quero mandar isso para a China. Eu vou gerar subprodutos através da minha matéria-prima cultivada. Eu vou tentar criar subterfúgios. Lembra lá da aula de introdução à microbiologia? Métodos de controle microbiano. Vou criar subterfúgios para atrasar esse processo de degradação, esse cumprimento da sua função biológica, da função das populações de bactérias e fungos que existem no planeta, que é fazer a ciclagem, a devolução, né, dos nutrientes presentes na matéria para o solo. Os fungos, eles podem produzir toxinas, micotoxinas. E essas micotoxinas são extremamente... uma vez... elas são chamadas de termolábeis, né? Então, diferentes gêneros de fungos nos grãos que são armazenados, você sabe que quando a gente guarda dentro dos armazéns, os fungos crescem. E se cresce fungo na semente, eles produzem compostos químicos que são chamados micotoxinas. O que a micotoxina faz para os humanos? Elas podem ser, essas moléculas, quando ingeridas, elas podem causar câncer. E quando eu falo que uma micotoxina, que é uma substância nociva, que é uma substância tóxica para nós, humanos, animais que se alimentam, né, de alimentos contaminados por essas moléculas, quando eu digo que elas são termoláveis, o significado que isso representa? O que é uma substância termolável? Vamos falar do amendoim. O amendoim, sempre você vê literaturas, a paçoca, você sabe que a paçoca você tem um amendoim que é torrado para a produção da paçoca, desse docinho que a gente come aqui no Brasil. Então, mesmo com o aquecimento, a molécula ela não se desintegra, ela não degrada. Então, sempre falam que para evitar comer paçocas, porque as paçocas sempre vão conter micotoxinas compostos associados a esses grãos. Então, grãos mal armazenados, né, que contêm fungos, você não enxerga a micotoxina, você não vê um sintoma na semente. A semente não tem pintas, não tem manchas, não tem lesões que vão caracterizar. Sim, elas vão estar infestadas, ou então elas vão conter a presença dessas micotoxinas e elas vão ter o que a gente chama da característica de doenças crônicas. Elas vão, né, à medida que vocês vão acumulando com o tempo, você não morre de imediato, mas no momento você vai ter um determinado tipo de sintoma e você não sabe por quê. Você tem um câncer e não tem uma associação direta com um tipo de alimentação pregressa que você tem. Então, é disso que a gente está falando. O grande problema que nós temos mundial é com relação a, por exemplo, a aflatoxina, Aspergillus flavus, é uma espécie de fungo, né, que produz um tipo de micotoxina. Então, você tem uma tabela com vários grupos químicos e, inclusive, os efeitos que cada grupo químico, que é um tipo de micotoxina, provoca. Os fungos eles podem provocar alergias. Às vezes, vocês entram dentro de locais fechados, como bancos, e começam a espirrar. Por quê? Então, às vezes, vocês sabem que eu tinha falado lá no início da aula, né, quando falei sobre higiene e microbiologia, vocês observaram que tem poeira é jogada para dentro do ar. Então, quando você não limpa o filtro frequentemente, você está jogando essas poeiras que contêm esses esporos de fungos, que quando você inala, cai nas mucosas nasais, isso provoca reações alérgicas, né? Você tem inflamações, né? A gente sabe que a nossa cabeça ela é repleta de fossas, de cavidades, em que acumula muco. E nesse muco você tem agentes infecciosos que podem se multiplicar, inclusive bactérias, né? A sinusite, as rinites, né? A gente toma antibióticos para conter essa infecção que dá na cabeça. Então, a gente tem associações tanto de depressão
relacionadas a essas alergias, essas ites que eu estou falando, tanto quanto dores de cabeça muito fortes, né? Eu, por exemplo, tenho muito problema de rinite alérgica. Eu trabalho num local fechado, a minha sala aqui, o laboratório é um local fechado. Então, isso me faz muito mal. Então, periodicamente, eu tenho problemas de muito procrastinação. Você não quer fazer nada, você só quer dormir, você não quer fazer nada, fica sempre muito cansado, você nunca entende porque você descansa por muitas horas e ainda continua cansado. Então, isso tem várias atribuições. Então, existe um teste que você faz, um médico chamado alergista, em que ele aponta um dos agentes são fungos. Daí você tem agentes que são ácaros, você tem agentes... Eu não sei enumerar, tem que pesquisar isso para saber os outros agentes, mas você faz no braço e aí ele dá uma picadinha com relação ao agente, e se você for alérgico, a superfície da pele, ela eleva. Igual uma mordidinha de pernilongo, igual uma mordida de formiga, então ela eleva se você for alérgico. Então, é um teste que você faz para, se você for alérgico a grão de pólen, se for alérgico a fungo, ele vai elevar aqui na sua pele e aí o alergista vai fazer um determinado tratamento químico e vai fazer com que você evite o contato com essas fontes. Outra desvantagem dos fungos é que eles atacam os tecidos vivos de plantas, causam doenças em plantas, causam doenças em animais, esses fungos. Então, na natureza, né, assim como a gente vai observar, dentre as várias divisões, aqui é uma classe no mundo, vocês têm o maior número de espécies conhecidas que estão dentro do reino Ascomicota e dentro do grupo, né, do seu complementar, né, existe um grupo sexual e um grupo assexual. Eles são meio que dentro de duas divisões. Eles ficam presentes aqui dentro das formas sexuais na divisão Ascomicota, as formas assexuais na divisão Deuteromicota. Aqui o Stramenopsis é o promista, aqueles fungos que eu falei aquáticos, que é o exemplo anterior. Então, olha a quantidade de espécies, bem menor em relação aos demais. Então, de uma maneira geral, esse slide eu queria fazer com que vocês entendessem as diversidades, aonde a diversidade maior existe, né, dentro da divisão Ascomicota, e dos fungos mitospóricos, que é o termo correto hoje, né, atualmente, estão dentro desses grupos, e de toda a diversidade de espécies que a gente encontra. Existe mais uma divisão que não está nessa tabela, que é a divisão protozoa. A maior número de espécies, a quantidade de espécies que existe, que o homem descobriu, apenas 5% da sua diversidade, da diversidade global que existe no mundo, o homem descobriu. É claro que o suporte da biologia molecular, que eu mostrei na última aula para vocês, do PCR, a próxima etapa que envolve o sequenciamento dessas regiões que foram amplificadas pela reação do PCR, isso faz com que haja um progresso e talvez essa porcentagem de diversidade que existe no planeta, ela se amplie. Hoje eu estava fazendo um texto, eu tenho uma aluna que está fazendo uma dissertação de mestrado sobre controle biológico. E aí um dos pontos que a gente estava falando era que existe uma grande quantidade de indivíduos, né, e dessa diversidade de fungos, que a gente não sabe as funções, em que a gente precisa reconhecer, detectar, multiplicar, guardar dentro de uma coleção e criar funcionalidades para o nosso cotidiano, tentar resolver os problemas na agricultura, os problemas na vida, com relação a essa diversidade desses seres microscópicos que a gente, né, pouco sabe. Lembrem da aula que eu dei para vocês sobre probabilidade, né? A questão da vida microscópica, a probabilidade, de acordo com Laplace, ela é uma incógnita. Então, a prever acontecimentos a nível atômico, né, da mecânica quântica, é algo muito complicado. Então, reparem também, da mesma forma, fazendo uma complementariedade a essa fala que eu dei na aula de estatística básica, é muito fácil você encontrar uma nova espécie de fungo, de bactéria na natureza, mas é muito difícil vocês encontrarem de um macro-organismo, um organismo grande, que é visível ao olho nu. Então, essa questão do tamanho, da dimensão, ela
vai estar relacionado a reconhecer essa diversidade que existe no planeta e até mesmo traçar estratégias de proteção desses recursos biológicos, dessa diversidade que tem. Então, alguns organismos eles podem entrar em vias de extinção sem a gente sequer saber e detectar a sua função de predação, a sua função dentro da cadeia de consumidores primários, secundários, terciários. Eu não posso imaginar que eu tenho uma supremacia em que a espécie humana ela é superior às outras. Então, às vezes a gente vê pessoas que não estudaram e que às vezes são apresentadores de televisão que falam para quê da importância da preservação, né, das baleias ou de qualquer outro indivíduo que existe no planeta. Todos eles existe um significado, existe um porquê e uma relação atrelada que quem, né, conhece, vocês estudaram ecologia no primeiro bimestre, e que tem uma função biológica. E a inexistência dessa espécie, sem dúvida alguma, ela vai provocar algum tipo de impacto, um impacto que pode ser perceptível, né, de imediato ou a curto prazo ou a longo prazo. Então, os fungos eles são aclorofilados, resumindo, tem um corpo eucariótico, né? Então, essa hifa é o talo vegetativo desses fungos. Esses fungos todos eles não produzem o seu próprio alimento, eles são heterotróficos, uma fonte morta ou uma fonte viva, saprófitos, ou associados às raízes, ou associados com algas, no caso dos líquens, ou o caso dos fungos fitopatogênicos. Então, eles precisam dessa fonte de carbono orgânico para sua nutrição. Então, graças ao heterotrofismo e a absorção de nutrientes, eles são absorvidos através dessas hifas. Eles não se alimentam através da fagocitose ou pinocitose. Então, quem faz essa fagocitose ou pinocitose são os fungos mais característicos. Lembra que vocês estudaram fagocitose quando se falou lá das amebas, dos protozoários. Então, aqui não. Né? No caso dos fungos, vocês vão ter... Existe um grupo de fungos que pertence ao reino protozoa, que o talo dele, o corpo dele é ameboide. E, nesse caso, esses fungos, eles podem realizar o englobamento de partículas sólidas, fagocitose, ou o englobamento de partículas líquidas, pinocitose. Tá bom? Dá qualquer dúvida, gente, o chat está aberto aqui do lado, vocês podem me perguntar aqui, tá? No chat do WhatsApp, tá? Já que o Teams não está permitindo. A morfologia dos fungos, eles têm um talo que é unicelular, como eu falei para vocês, ou eles podem ser simples, podem ser um talo plasmodial ou um talo micelial, que é a grande maioria dos fungos. Então, esses talos eles vão formar estruturas vegetativas ou estruturas reprodutivas. Eles vão ser representados por essas estruturas. Estruturas reprodutivas sexuais ou assexuais, né? Então, tudo produzido a partir desse talo. Lembre, uma folha modificada da origem a uma flor de uma planta, que é uma estrutura sexual de reprodução das fanerógamas. Para os fungos, os esporos ele tem um sentido bastante amplo, mas só que esses esporos eles podem ser chamados de várias formas. Eles podem ser chamados de zoósporos, de aplanósporos, zigósporos, conídeos, clamidósporos, oósporos, urediniósporos e ustilósporos. Esses esporos, por que têm nomes diferentes? Eles têm nomes diferentes porque eles representam estruturas sexuais, esporos sexuais ou esporos assexuais de algumas das divisões que eu já mostrei para vocês. Por exemplo, na divisão ascomicota, o nome do esporo é ascósporo. Na divisão dos fungos mitospóricos, o nome do esporo é chamado de conídeo. Na divisão, né, basidiomicota, os esporos são chamados de basidiósporos, né? Então, por exemplo, os fungos causadores de ferrugem, que pertencem à divisão basidiomicota, eles possuem esporos, né, chamados de urediniósporos. E os fungos causadores de carvões, que também estão dentro da divisão
basidimicota, os esporos são chamados de estilósporos. Na divisão zigomicota, os esporos assexuais são chamados de aplanósporos. Então, eles vão ser chamados em cada divisão por um termo separado. Os esporos sexuais dos cigomicetos, os esporos, cigósporos, né, que é o caso dos cigomicetos, dos cromistas, os esporos sexuais são chamados de oósporos, tá? Então, eles vão ter denominações que vão ser variadas. Agora, de uma maneira geral, os fungos são chamados, os esporos são chamados, o nome dado, né, é de esporos. Então, aqui agora, alguns deles são esporos ditos assexuais, né, os zoósporos, os zigósporos, né, o oósporo aqui seriam, e os zigósporos são esporos sexuais, e aqui esses grupos seriam os esporos marcados aqui em verde, de esporos de origem assexual. Então, eles têm grande quantidade na natureza, e aqui menor quantidade na natureza, e eles têm uma grande variabilidade. O talo vegetativo, ele geneticamente é igual à genética que existe desses esporos que se desprendem das estruturas assexuais aqui que eu estou apresentando para vocês. Então, o que caracteriza, né? Existem 3 reinos: reino fungi, reino cromista ou extramenópila e reino protozoo. São os 3 reinos que os fungos pertencem. Os fungos, para pertencerem ao reino fungi, que é onde tem maior diversidade, maior número, eles têm que apresentar quais características? Uma delas é a presença de quitina, repetindo, na parede celular, com exceção, né, das leveduras e os homicetos que possuem celulose, além de outras características celulares e moleculares que representam os fungos pertencentes ao reino. As estruturas, né, você sabe que a hifa é a estrutura básica, é a unidade, é o filamento formado por esses fungos, e essa hifa pode formar várias estruturas. No início da aula, eu falei a respeito dos austórios, né? Então, as micorrizas, as vesículas, são tipos de austórios que elas formam para absorverem nutrientes. Lembrem que elas podem absorver do lado de fora, né, os exudatos, ou absorverem fotoassimilados no interior, né, por uma relação de parasitismo positivo, vamos imaginar assim, uma simbiose harmônica das micorrizas com as plantas. Então, isso a gente chama de vesícula. No caso dos fungos que têm uma simbiose desarmônica, que parasitam, mas só eles se beneficiam, esses austórios são modificações das hifas para a formação de, né, para absorção de nutrientes no citoplasma. Outra forma de fixação de substrato, os zigomicetos, eles têm uma estrutura muito similar a uma raiz, por isso que ele é chamado de rizóide. E ele tem uma função de absorção de nutrientes no citoplasma, da onde ele fique, da onde ele se desenvolva. Você tem um moranguinho que vai ter um ferimento, e esse rizóide vai ferir, vai se desenvolver um elo de ligação do Rhizopus, que é o gênero do fungo que possui essa estrutura. Outra estrutura especializada dos fungos são os hifopódios, em que eles permitem com que, se o vento bater nas estruturas, no micélio, que é muito leve, né, ele quase não tem peso, a ancoragem, né, a forma dele ficar fixo, igual o Homem-Aranha, né, ficar fixo na superfície do substrato, é através de uma modificação da hifa, chamada de hifopódio. O apressório também é uma outra denominação de uma estrutura muito próxima, em que também permite facilitar a penetração do fungo e fixar na superfície ou nos espaços intercelulares do hospedeiro esse micélio, esse talo desse fungo. É uma modificação da hifa. Todos são exemplos de modificações hifáticas. E outra estrutura que vocês podem enxergar, olha, não é chamada de escleródio, né? O escleródio é uma estrutura de sobrevivência, né? Assim como as estruturas sexuais são de sobrevivência, os escleródios eles servem para que o fungo, nos períodos em que, vamos imaginar, ele não vai desenvolver o ciclo sexual, então ele pode desenvolver estruturas de sobrevivência, como a escleródio. Então, as hifas, elas se compactam e formam pequenas pedrinhas de 3, 4, 5 milímetros de diâmetro. Eles podem ter essas dimensões.
Então, o escleródio nada mais é que uma massa de hifa compactada e que fica no solo até o momento em que aquele gênero de fungo encontra a sua planta hospedeira e aí essa planta hospedeira produz exudato no momento que ela for plantada e ele volta a ter atividade e causar infecção. Tá? E o estroma é a mesma coisa que o tecido fúngico. Também é uma estrutura mais organizada desse conjunto celular dessa hifa, é como se fosse um entrelaçado de hifas que formam uma rede de proteção de um sítio de esporos, de algum elemento de reprodução, de propagação desse fungo. Então, é uma massa de hifas também que serve para os fungos, quando eles se reproduzem, eles podem formar esse estroma. Quando eu falei da fase sexuada, o corpo de frutificação, ele é formado por um tecido, ele forma algo bastante rígido, e é uma estrutura, uma massa de hifas que se entrelaça, formando, eu vou mostrar mais à frente, formando estruturas reprodutivas bastante particulares, bastante complexas e que têm formas bem definidas, tá? Outras estruturas que nós temos, os rizomorfos, né? Que são agregados de raízes, que servem para sobrevivência, disseminação e penetração. O cordão micelial, né, são agregados de hifas com filamentos que são visíveis ao olho nu quando perto de troncos de árvores, eles são muito comuns. Micorrizas, eles têm funções de transporte de água e nutrientes do solo para a planta, né? As micorrizas permitem essa comunicação. E os corpos de frutificação que a gente conhece, né, como que são estruturas reprodutivas, nessa foto aqui, né, a Amanita muscaria é um basidiocárpo que está sendo formado, né, os cogumelos, as orelhas de pau, são estruturas, corpos de frutificação que também todos são oriundos do quê? São oriundos de hifas, né, entrelaçados das hifas. A hifa é a unidade básica que dá origem a todas essas estruturas, desses exemplos de estruturas especializadas que eu estou colocando aqui, que são geradas, que são produzidas por fungos. Então, esse aqui especificamente é um basidiocárpo. E aí nós temos outros, né, apotécio, plestotécio, pseudotécio, peritécio, que são outros tipos de frutificações formadas a partir de estruturas especializadas de hifas, as células de pequinídeos, no caso do grupo dos deuteromicetos, que vão formar outros tipos de frutificação que eu vou mostrar. Vocês vão ter uma aula de ascomiceto, uma aula de basidiomiceto, né? Uma aula de fungos mitospóricos, né? Ou deuteromiceto. Então, os fungos, eles têm uma unidade de reprodução, que são os esporos ou propágulos, são as formas de eu poder dar nome a isso. Os esporos contêm um ou mais núcleos, os elementos de dispersão são capazes de gerar um novo indivíduo, e o esporo ele pode especializar-se para formarem sobrevivências. Ao invés de sobreviver através dos esporos sexuais, eles podem formar estruturas assexuais de sobrevivência, né? Como os clamidósporos. É claro que o oósporo e zigósporo já é o esporo oriundo da fecundação, que eu expliquei no início, tá? Então, são duas vias para que o fungo tenha sobrevivência, que tem esporos, como se fosse assim. Você vai para o Polo Norte, você precisa de algo que cubra o seu corpo para evitar com que você perca a sua energia, perca o calor. Um casaco especial. Então, as estruturas de sobrevivência, os esporos de sobrevivência, eles têm uma parede mais espessa. É como se eles fossem melhor revestidos para que eles consigam suportar esse longo período que eles vão ficar longe da sua condição ideal. A condição ideal é quando está, por exemplo, a soja ela é plantada agora de novembro até janeiro, fevereiro. Como que esse fungo vai sobreviver nos outros períodos? Ele vai sobreviver formando estruturas de sobrevivência. Ou as células assexuais, ou parte das células do filamento da hifa, elas passam a ter uma parede mais espessa, que é o caso dos clamidósporos, ou vão realizar a reprodução sexuada, que é o caso dos zoósporos e zigósporos, né? São os exemplos de esporos sexuais que eu estou dando para vocês.
A taxonomia de todos esses fungos, né? Então, vocês vão observar que agora, fazendo uma analogia, como eu faço para identificar uma bactéria? Como eu faço para identificar um fungo? A morfologia de estruturas sexuais e assexuais são o suprassumo, o que a gente chama de taxonomia clássica, o elemento importante para a identificação dos fungos na natureza. E é claro que nós temos esporos assexuais, que são oriundos de mitoses, né? A mitose vai duplicar, e os tipos de esporos assexuais que nós temos, zoósporos, né? De fase sexual de cromistas, aplanósporos, né? Esporos imóveis de zigomicetos, conídeos, esporos, né? Imóveis também de fungos mitospóricos, e os clamidósporos, que são esporos de sobrevivência produzidos, né, por várias categorias de fungos. Os zoósporos, eles são móveis, os aplanósporos são imóveis, e eles são produzidos, né, dentro de uma estrutura que é chamada de esporângia, como se fosse uma bolsa que abriga. Já os conídeos, eles são produzidos a partir de um conidióforo, né, que vai dar origem aos conídeos, ou eles podem vários conidióforos serem agrupados dentro de uma estrutura mais complexa de hifas, formados de corpos de frutificação, que vão dar origem aos piquinídeos, que têm um formato de garrafa, ou a cérvulos, né, que vão dar tantos, são estruturas, né, que vão, corpos de frutificação, que vão dar origem aos conídeos. Ou, pura e simplesmente, as hifas se fragmentarem e darem origem aos conídeos, né? Existe uma doença chamada podridão azeda no tomate, Geotrichum. Geotrichum é um exemplo de fungo que ele não forma nem conidióforo, nem corpos de frutificação. Nos locais da septação da hifa, ele se fragmenta e dá origem ao conídeo, tá? E os clamidósporos, que possuem uma parede mais espessa, que vão ter uma função de sobrevivência. Então, a variabilidade, né, ela vai estar oriunda dos processos de 3 etapas. O processo de plasmogamia, união de citoplasma, seguido de cariogamia, união de núcleos, e depois a redução do número de cromossomos. Ele passou a ser 2N, depois você tem uma meiose para reduzir e voltar à condição inicial. Tá? Então, plasmogamia, união de citoplasma, pareamento de núcleos haploides, depois compatíveis, de talos diferentes ou não, são a primeira etapa que vai ocorrer. Então, união de núcleo, cariogamia, depois ela ocorre a meiose, origina esporos haploides, isso acontece tanto com basidiósporos, ascósporos, os zoósporos e zigósporos, que eu tinha, né, comentado para vocês. Aqui, os ascomas, né, do tipo cleistotécio, peritécio e apotécio, dentro dessas frutificações vão ocorrer essas 3 fases de plasmogamia, cariogamia e meiose. E aqui, representando as 3 divisões do reino Fungi, né? Ainsworth, 1900, de acordo com Dictionary of Fungi, existem 3 grandes reinos de fungos, onde o grande número de representantes está aqui dentro do reino Fungi. A divisão ascomicota e basidiomicota tem uma grande importância inclusive agrícola, né? Vocês são um público-alvo aqui de alunos do curso de agronomia, e aí nós temos um número menor de fungos em que o talo é ameboide, um número menor de espécies de fungos em que o talo ele é sinocítico, e eles são fungos aquáticos, né? E aqui, um dos critérios de identificação é a formação de estruturas sexuais. No caso dos fungos, eles não desenvolvem, os fungos mitospóricos, os antigos deuteromicetos, eles no passado pertenciam ao reino fungi. Eles não formam estruturas sexuais. Então, eles estão dentro de um chamado grupo incerto, por isso que o professor chama de fungos mitospóricos, e não chama de divisão deuteromicota, como era dito antes. Ascomicota, basidiomicota, quitrídeo, zigo, são terminologias, né? Quitrídeo e zigo já mudaram o nome. São nomes de divisões que aqui também poderia ser chamado, no passado era chamada de divisão deuteromicota, que hoje não é mais. Então, elas têm normalmente uma associação dos fungos mitospóricos com os ascomicetos.
Então, fala-se que esses fungos aqui mitospóricos faz mitose, reprodução assexual. Eles são, no passado, né, eles são ascomicetos que perderam a sua capacidade de reprodução sexual. Então, esse grupo de fungos que perdeu a capacidade de reprodução assexual, ou seja, só fazem reprodução assexual, são chamados fungos mitospóricos e que seriam, no passado, ascomicetos. Então, eles têm muitas das formas anamórficas, que a gente chama formas assexuais, estão dentro desse grupo, e as formas sexuais estão dentro da divisão ascomicota e também na divisão basidiomicota. Então, o que aconteceu? Vocês tiveram um processo de evolução, né? Vocês têm 3 reinos, né? Que ancoram uma liderança quando a gente fala sobre filogenia, que estariam representados pelo reino plantae, o reino animalia e o reino fúngico. E dentro do reino fúngico, né, durante esse processo de evolução, todos, né, eucarióticos, vocês têm aqui fungos, as divisões importantes, agora com os nomes, né, modificados, né, os nomes atuais, blastocladiomicota, a antiga divisão quitridioomicota, a divisão mucoromicota, a antiga divisão zigomicota, que eu falei nos slides anteriores, e as divisões aqui chamadas divisões de fungos superiores, que são os basidiomicetos, né, a divisão basidiomicota e ascomicota. Além disso, você tem fungos pertencentes às hierarquias taxonômicas do reino protozoa, do reino cromista, como eu mostrei aqui no slide anterior, né? Aqui, do reino protozoa, as categorias e os números de espécies, e aqui do reino cromista, aqui seguindo, né, nomenclaturas antigas. Então, o que acontece? Os fungos, eles têm, como eu falei para vocês, uma combinação, um ciclo, uma alternância de ciclo sexual e assexual. Eu falei da história da estação do ano, período frio, estruturas sexuais. E aí, todos os esporos de ascomicetos e basidiomicetos, de alguns representantes, têm uma fase do seu ciclo que é sexual. Então, os basidiomicetos, eles vão produzir basidiósporos, que é o esporo sexual, dos ascomicetos e dos ascósporos. Então, a formação de basidiósporo e ascósporo significa que é uma fase teleomórfica ou sexual. E a formação de conídeos ou esporos seriam fases anamórficas ou assexuais, tá? É isso que vai acontecer para esses fungos. Então, vocês vão ter sempre essa complementação. Então, o que vai acontecer? O nome do fungo ele vai ser chamado, ele vai ter 2 nomes científicos. 2 gêneros. Você sabe que o nome científico, todo indivíduo no planeta, ele pertence a uma espécie, a um gênero, a uma família, uma ordem, né? Reficofágia, que vocês estudaram no 2º grau. Reino, filo ou divisão, classe, ordem, né? Família, gênero e espécie, e aí as subfamílias, subordens, que vocês vão encontrar ou não nos sistemas de classificação. Então, essas são as categorias taxonômicas. Então, para fungos, você vai ter um posicionamento taxonômico para alguns gêneros, para a forma assexual, por exemplo. Alternaria solani. Alternaria solani é um fungo mitospórico, pertencente a essa divisão incerta. A gente chama de divisão incerta porque a taxonomia não considera as formas assexuais. No entanto, elas estão presentes na natureza. Então, a Alternaria solani pertence ao grupo dos fungos mitospóricos. E o seu teleomorfo, a sua forma sexual, que é encontrada na natureza, é chamada de lévia. E aí, ela é um fungo. Lévia vai formar um ascoma, e vai formar ascósporos, e vai pertencer à divisão ascomicota. Então, você vai ter uma fase do ano que eu vou encontrar a fase anamórfica, uma fase do ano que eu vou encontrar a fase teleomórfica, ou não encontrar a fase teleomórfica, ela nem sempre é fácil, perceptível de ser encontrada, na verdade, nem sempre ela é encontrada. E aí você vai ter uma denominação do nome científico, um posicionamento
diferenciado para essas fases do ciclo do anamorfo e do teleomorfo desses fungos. Isso funciona para aqueles que são mais numerosos, né? Então, eu estou me referindo exclusivamente aos fungos mitospóricos versus os ascomicetos e plagiomycetes. É claro que quando eu falo, né, de fungos que eu falei, dessas divisões aqui, ó, blastocladiomicota, mucoromicota, né, o ciclo sexual e assexual vai se chamar da mesma forma. Aqui vocês têm risópolis, você tem mucor, que os esporos vão se chamar diferente, mas o nome taxonômico, né, risópolis estolonífero, vai ser o mesmo. Para aqui, fisaram, né, fisaram, se não me engano, não é fisaram, fisoderma. Fisoderma maídes é um quitridiomiceto, né? Ele tem uma fase com um flagelo com um único, uma fase do zoósporo com um único flagelo. Fisoderma maídes, ele vai ter tanto o ciclo sexual e assexual, vai se chamar de fisoderma maídes. Agora, aqui não. Aqui vocês têm umas conexões de um grupo também que não foi listado aqui, que é os fungos mitosporos, e que também fazem parte do reino fúngico, que aqui são as divisões que apresentam pelo menos uma fase do seu ciclo sexual. Repetindo, ter o ciclo sexual é algo essencial para a taxonomia. E como os fungos mitospóricos não têm o ciclo sexual, eles estão dentro do chamado grupo incerto. E esse grupo incerto tem uma conexão com os ascomicetos. Então, eles chamam de uma forma anamórfica e uma forma teleomórfica. E os ascomicetos, né, esses dois representantes que seriam os teleomorfos, e os fungos mitospóricos, que seriam os anamorfos, eles são os mais numerosos no planeta e que na agricultura tem um grande protagonismo, uma grande importância como agentes causais de doenças de plantas. Bom, então os fungos, eles têm esse ciclo sexuais, as fases anamórficas e teleomórficas que eu expliquei para vocês. A fase sexual, né, ela tem uma conexão, eles são interrelacionados para esses casos, né? Lembrem bem isso. Alguns representantes da divisão ascomicota e basidiomicota, o nome científico, a posição taxonômica é uma, mas que tem uma relação com os fungos mitospóricos. Fungos, quitridiomicetos, né, zigomicetos, fungos pertencentes ao reino protozoa, aí não, aí é os sistemas tradicionais. Então, a fase sexual e assexual vai se chamar da mesma forma. Bom, ferrugens vai se chamar da mesma forma. Carvões vai se chamar da mesma forma o ciclo sexual e assexual. Tem alguns exemplos que a gente encontra, a Alterária e Lévia, Coletótrico é a forma anamórfica, Glomerella a forma teleomórfica, Antracnose, que dá em frutos de manga, aquela mancha preta na manga. Quando você deixa o fruto ficar bem preto, bem apodrecido, mumificado, vocês vão encontrar a fase sexuada, a fase Glomerella. Cercóspora e Mycosferella, Oidium e Erisif, Fusarium, e aí essas duas espécies de ascomicetos, Plectosfaerella, Nectria, Graphium, o anamorfo, e Ophiostoma, o teleomorfo, né? São situações em que vocês têm dois nomes, mas que filogeneticamente esses dois gêneros têm relações. Esse é um ascomiceto e esse é um infomiceto. E assim, eu termino.